Boa tarde a todos. Uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço a vocês, de um modo geral, o maravilhoso convite. Cresce e mora no meu coração, sempre morou. Meu assunto predileto sempre foi a locação na área civil. Como magistrada, eu também trabalho muito essa parte de corretores de imóveis. Julgo todos os casos em grau de apelação. Então, é uma matéria com a qual eu lido, gosto muito e sinto que precisa de uma atenção muito especial. Agradeço ao convite da Cristiane, agradeço ao convite da diretoria, do presidente do Cresce, dos nossos ex-alunos também queridos, e vamos falar rapidinho, porque o tempo também é mínimo, e nós queremos passar uma mensagem bonita para vocês. Eu não trago slides bonitos e bem montados como a doutora Regina, amiga querida, que começou conosco como aluna e trabalha hoje como uma mediadora excelente, uma professora excelente, a minha aluna também no curso de pós-graduação. Então, eu tenho a honra de estar aqui com muitos motivos de alegria e de orgulho para mim. O que eu quero falar para vocês nesse espaço pequenininho que eu tenho de tempo? Para que o corretor de imóveis vai querer lidar com a mediação e com a conciliação? Nós estamos falando de meios pacíficos de solução. Não são meios briguentos, mas evidentemente são meios que ajudam a solucionar conflitos. E o corretor com isso? Meu Deus, como o corretor sofre. Quantos processos eu não tenho de corretor que começou apresentando as partes, se matou, conseguiu o comprador ideal, ajudou o vendedor em tudo que ele queria, de repente o vendedor começa a dizer para ele: olha, fulano, não está dando certo, esquece, tá, obrigada, viu, por tudo que você fez, mas não tem negociação. E daí, lá na frente, ele vai descobrir o quê? Que ele foi simplesmente colocado de lado para não pagarem a comissão dele e fechar o negócio diretamente, sem ninguém arcar com uma remuneração que ele merecia receber. É ou não é? A maior parte dos processos que eu tenho é quanto a isso, e às vezes de maneira assim, desumana, de maneira cruel, e achando que o coitado não vai depois descobrir o que fizeram. E às vezes ele descobre muito tempo depois. E quando ele descobre, infelizmente, nem sempre ainda existe um direito exigível da parte dele. E não só isso, às vezes simula-se negociações até com outras pessoas como forma de deixar o corretor de lado. Então, vocês já viram, pelo que a doutora Regina falou, que o corretor ele pode tentar resolver os problemas conflituais que lhe dizem respeito através da comunicação. Então, vamos a um exemplo prático e depois nós vamos explicar isso numa visão panorâmica, que é o que nos sobra nesse tempinho pequeno. Num exemplo prático, imagine que Antônio intermediou uma venda, uma compra e venda, aproximou as partes, apresentou para vendedor, para o comprador, levou no imóvel, tirou fotografias, estimulou o comprador, mostrou as vantagens, mostrou uma pesquisa de mercado que convenceu o comprador que aquele preço está excelente, se matou. E, de repente, ele é colocado de lado. O que ele vai fazer, em princípio? Contrata um advogado e vai entrar com a ação no tribunal, no Poder Judiciário. O que vai acontecer com o Poder Judiciário? Como a doutora Regina mostrou naquela pirâmide verde, o Poder Judiciário é uma das possibilidades que existe para se solucionar uma briga, um conflito, uma litigância. Ele escolheu esse caminho, então ele contrata um advogado, acerta honorários, já fica triste porque está vendo que do que ele eventualmente vier a ganhar, já vai ter que pagar um dinheirão para o advogado. Ajuiza a ação, prova que intermediou, junta e-mails, um trabalhão danado, junta número de telefones do seu celular, pega provas de todo quanto é ordem e tamanho, e junta no processo. E aí vem uma sentença do juiz. No mínimo, depois de audiência de tentativa de conciliação, etc., no mínimo uns 3 anos depois. 4 anos depois. E ele tem direito a essa comissão. Ele foi colocado de lado.
Mas ele está lutando. E aí a ação, vamos supor, geralmente ele perde porque falta de provas. Não existem provas suficientes. E, na verdade, ele não foi um intermediador. Ele simplesmente começou, mas aí a negociação que terminou não era exatamente aquela que ele começou. Tudo é motivo para desculpar e não tentar não pagar o coitado do corretor. E ele, então, recorre para o tribunal. E o tribunal vem, depois de mais 4 anos, 3 anos, não por nossa culpa, hein? É porque o excesso de processos nos deixa impossibilitados de julgarmos tudo que entra. Eu mesma trabalho sábado, domingo, feriado, férias, fim de ano, e não dou conta do número de processos. São distribuídos, média, 40, 45 apelações por semana e por dia, uma média de 5 a 8 agravos de instrumento. Não há quem aguente. E a gente tem que decidir, porque é nossa função decidir. E não somos um número suficiente para as brigas, mas o problema não somos o fato de sermos poucos. O problema é o excesso de briga. Nós somos um povo litigante. Nós damos um boi para não entrar na briga, mas depois a gente dá uma boiada para não sair da briga. E quer provar para o outro que eu tenho razão. Eu estou certo. É ou não é? Tudo isso estimula a entrada, o ajuizamento de processos no Poder Judiciário e faz com que 8, 10 anos depois, talvez até mais, eu receba uma decisão dizendo: não provou o suficiente, não é devido nada para ele. Pá, eu estou exagerando? Os senhores conhecem casos de colegas seus que tiveram esse resultado. O que o judiciário faz? O judiciário analisa à luz do Código Civil, por exemplo, que diz: o corretor só vai receber o que ele tem direito de receber se provar o resultado útil da sua atuação. Se não houver resultado útil, não tem o que pagar para ele. O que é resultado útil? Se houver a realização do negócio. Lavratura de uma escritura, pagamento do preço e assim por diante. Tudo isso se simula facilmente e finge-se que não foi aquele negócio, ou já passa para uma terceira parte para não provar, então, o trabalho do coitado do corretor. Eu estou mostrando situações em que é o coitado do corretor. Evidentemente, há outras em que o corretor não é coitado, ele ganha e vai bem durante o processo. Mas, geralmente, é isso que acontece. Vamos pesar as situações? Esse exemplo que eu dei, o Antônio, corretor de imóveis, ele ficou 12 anos esperando para receber a comissão a que ele tinha direito. E, no final, ele recebe nada. E não tem como reverter esse resultado. Certo? Infelizmente, certo. Agora, qual é a outra alternativa que o Antônio, corretor do nosso exemplo, teria para resolver o problema dele? Ele pode simplesmente recorrer a um conciliador, liga para a doutora Regina e diz: doutora Regina, eu estou com um problema porque não querem pagar minha comissão. A senhora se aceitaria ser a nossa conciliadora? Doutora Regina vai responder: com muito prazer, seu Antônio, porém, quem é o seu adversário? Quem é a parte contrária? A parte contrária se chama Paulo. A doutora Regina vai dizer: mas o Paulo também tem que querer a conciliação. E quando um não quer, 2 não se conciliam. Não é só brigar, é conciliar também. E aí a doutora Regina vai ligar para o Paulo e vai dizer: senhor Paulo, existe uma forma mais rápida, mais simples, mais imediata de resolver essa discussão entre o senhor e o seu Antônio. Vamos tentar, seu Paulo? Se o seu Paulo falar sim, tudo bem. Doutora Regina marcará dia, hora e local e tentará fazer uma conciliação entre seu Antônio e seu Paulo. Se o seu Paulo falar que não quer, porém, doutora Regina não vai poder fazer nada. É uma livre manifestação de vontade. A parte escolhe se ela quer ir para o judiciário ou se ela quer fazer uma conciliação. Ela é livre para isso. Mas uma vez escolhido o caminho, é esse que tem que ser trilhado. E as regras do jogo são aquelas do caminho escolhido. Tudo bem?
Muito bem. Vamos supor que o senhor Paulo disse: tudo bem, não acredito muito nesse negócio de conciliação, mas considerando que é um negócio mais rápido, mais em conta, eu não vou ter que contratar advogado mesmo, então eu vou. A doutora Regina intervém rapidamente e diz: espera aí, seu Paulo, o senhor e o seu Antônio terão que estar acompanhados de seus advogados, sim. Eu sou só mediador. Eu sou só mediadora. Eu não dou assessoria jurídica aos senhores. Os senhores precisam ter os seus advogados ao lado, prestando assessoria jurídica que os senhores vão precisar. Por 1 hora, por 2 horas, tudo é rápido. Então, o seu Antônio e o seu Paulo contratarão um advogado, mas pagarão por essa assessoria por hora trabalhada. Não precisa trabalhar em função de um resultado que venha a ser obtido. Aquela assessoria será dada naquele momento apenas. Tudo certo? Aceitaram, então, contratar o advogado, vão para uma sessão de conciliação. E a doutora Regina, então, começa a descobrir. Qual é o motivo da briga de vocês? Como é que ela vai descobrir? Ela vai simplesmente perguntar para as partes. Seu Antônio, por que o senhor me procurou? Qual é a dor que o senhor sente lá dentro? O que é que machuca o senhor? E ele vai dizer: trabalhei feito um louco para conseguir uma comissão, para conseguir a venda de um imóvel para esse seu Paulo, e, no entanto, depois ele me pôs de escanteio e não me pagou nada por isso. E o negócio foi realizado. E, então, imediatamente, a doutora Regina vai se voltar para o seu Paulo e vai perguntar: seu Paulo, por que o senhor não está pagando a comissão? Ele disse: porque tanto eu quanto o comprador, nós chegamos à conclusão que se nós pagássemos o dinheiro dele, nós íamos ganhar muito pouco. E não era justo. O imóvel é meu. Eu queria ganhar o que eu achava que devia. E o vendedor disse que se ele tivesse que pagar a comissão, ele não compraria o imóvel. Então nós tentamos dar um jeitinho ali e pusemos o seu Paulo de escanteio. Quando as partes trazem o que está afligindo a elas e conseguem revelar, e tudo isso através de técnicas de comunicação que os senhores viram como um pouquinho como funciona, mas a doutora Regina sabe trabalhar as partes para fazer com que elas falem o que é que está angustiando. Os senhores acham que o seu Paulo iria revelar isso num processo judicial para o juiz? Ele ia dizer: não tenho direito, ele não participou da negociação, não tenho que pagar nada para ele. Ponto. Ao contrário, nesse caso, o Paulo põe para fora. Por quê? Tudo o que acontece na conciliação é sigiloso, não pode sair dali, e as partes são trabalhadas no sentido de revelarem o que efetivamente as aflige, ou os seus porquês, ou as suas razões. Doutora Regina tem que ter uma orelha deste tamanho. Ela tem que ter uns olhos deste tamanho. Não é como o lobo mau na historinha da vovozinha, para comer as partes, não, mas para entendê-las. Tem que ouvir tudo que elas falam, observar cada piscada, cada mexidinha da boca, cada fisionomia, jeito da mão, movimento do corpo. Tudo isso vai dizendo para a doutora Regina o que está por trás. Agora, eu tenho uma história em que o vendedor do imóvel não revelou o verdadeiro motivo. E eu tive que trabalhar isto a duras penas durante a sessão de conciliação. Até que eu descobrisse que, efetivamente, entre Paulo e Antônio, por exemplo, no nosso exemplo aqui, tinham apenas raiva um do outro, uma birra que vinha de uma briguinha anterior qualquer, e por causa dessa birra ele disse: não vou pagar a comissão para esse corretor, não. Ele vai sofrer, eu vou me vingar de algo que ele me fez lá atrás. É ou não é? E o conciliador, com essas técnicas de comunicação, técnicas de escuta, técnicas de compreensão, ele tem condição. Se ele for bom de bola, ele tem condição de descobrir o que efetivamente está causando aquele conflito. Que não é simplesmente cobrar a comissão,
Ele sabe que o seu Antônio tem direito à comissão, mas, por causa de uma briga lá atrás, qualquer desavença que deixou-o com uma raivinha, com uma birra, ele vai se recusar a pagar a comissão e acha que tudo fica por isso mesmo. O conciliador, então, no início de uma sessão, como é que ele faz? Ele encontra o seu Paulo nessa posição, confiante, vou pagar coisa nenhuma, eu não vou revelar que ele intermediou em nada. E o seu Antônio aqui embaixo. No começo da conciliação, a doutora Regina vai enfrentar um problema muito grande, que é a distância da posição das partes, cada uma achando que tem razão. O trabalho dela é exatamente flexibilizar essas posições e conseguir colocar ambas as partes em posições iguais. Como ela faz isso? Empoderando as partes ou enfraquecendo as partes, mas fazendo com que elas próprias se enxerguem e vejam o despropósito do que elas estão querendo, que não pode ser assim. Esse trabalho é muito difícil, mas é fácil de conseguir quando se trata de uso de técnicas de negociação, de comunicação, de avaliação recíproca das posições. E uma vez chegada a essa circunstância, o seu Paulo vai começar a dizer, bom, não vou negar, o seu Antônio aí, foi ele que telefonou e conseguiu esse vendedor para mim. Na verdade, foi ele que fez isso. Então, vamos lá, não digo 6%, mas quem sabe eu possa pagar 3% para ele. Como a doutora Regina também falou, todo mundo quer tirar vantagem. Quanto menos eu pagar, mais esperto eu sou, certo? É a lei de Gerson que impera no nosso país. E, infelizmente, o próprio Gerson confessou, há 2 anos atrás, numa entrevista na televisão, que se ele soubesse que aquela propaganda do cigarro, não me lembro a marca, Vila Rica, isso mesmo, se a propaganda do cigarro Vila Rica fosse dar no que deu, que ele deixaria de ganhar os milhões que ele ganhou e não teria feito. Porque ele virou paradigmático no Brasil como a lei de querer tirar vantagem de todo mundo. E quem não tira é nerd, é bobo. É ou não é? O certo é tirar vantagem. Enquanto você prova que o cara nem percebeu, eu peguei isso aqui dele, você é bom. Nosso padrão de qualidade no Brasil acabou sendo este. E é isso que causa o quê? Mais litigância, mais violência, mais abusividade e mais cara de pau. Que o brasileiro consegue abusos incríveis. Enquanto assim for, nós estaremos com muitos processos no Poder Judiciário e muitas conciliações precisando ser resolvidas. Então, é isso que eu queria, o corretor, que nunca se sinta desvalorizado. Pelo contrário, se ele recorre a uma conciliação, a outra parte que está tratando ele como um bobo, que usou e não precisa mais e descarta, vai verificar que não é isto, porque vai ser trazido aflorada a atuação daquele corretor. E ele vai mostrar e vai ser reconhecido como alguém que realmente fez um trabalho digno e, portanto, merecedor de uma retribuição, como qualquer ser humano, pelo que faz. Assim sendo, essa conciliação, ela não só examina as razões do conflito, mas uma vez detectadas, eles fazem com que as partes se sintam valorizadas e que sejam reconhecidas por essa valorização. É muito importante. E que mais? Qual é a outra utilidade da conciliação e da mediação para o corretor de imóveis? Na hora em que ele estiver trabalhando também, na hora da negociação. Ele pode encontrar um comprador titubeante, não sei se vale a pena, se esse negócio vai ser bom para mim ou não vai. Ora, o corretor, se ele tiver o manejo e souber lidar com as ferramentas da comunicação e da negociação, ele vai com certeza saber lidar com esse comprador, não como parte contrária, não como briga.
Ah, eu vou brigar com ele, vou fazer ele convencer na marra. Não! Entendendo por que esse comprador está com essas dúvidas, por que esse comprador está temeroso, vai localizar os medos desse comprador e vai tentar mostrar para ele que esses medos não têm razão de ser. Ou mostrar outras vantagens que talvez o comprador, na sua cadeira, na sua posição, não esteja enxergando, mas que ele, como corretor, tem condição de enxergar e mostrar para esse comprador. Resultado, o mérito do seu trabalho pode ser conseguido com muito mais facilidade e muito mais segurança, usando essas técnicas comunicativas, essas técnicas negociativas e, eventualmente, até já sabendo lidar com eventuais contraposições que esse comprador lhe oponha na hora de tentar convencê-lo a fazer o negócio. E assim, o corretor vai ter o seu trabalho muito mais valorizado e vai conseguir muito melhor resultado naquilo que ele tem que apresentar. Então, a conciliação, as técnicas de comunicação, as técnicas de negociação, elas são excelentes ferramentas de trabalho para o corretor de imóveis, assim como são excelentes ferramentas de trabalho para o advogado, para o magistrado, para todo mundo. Isso só melhora e só faz as pessoas o quê? Conseguirem melhorar na avaliação pessoal. Mas não é só na avaliação do outro. O corretor de imóveis, para ser bom mesmo, ele precisa saber ser uma pessoa muito autoconfiante, se conhecendo e sabendo lidar com seus próprios conflitos. Como é que ele vai fazer isso? Ah, vai contratar uma terapeuta. Que terapeuta? Pode até contratar uma terapeuta conforme o caso, mas, em princípio, ele pode aprender a manejar essas técnicas de comunicação consigo próprio, consigo mesmo, e com isso ele vai começar a se conhecer melhor. E quem se conhece melhor, tem mais segurança, vai conseguir conversar melhor com o próximo, com o outro. E essa adivinhação, o que o outro está pensando, o que será que o outro quer, qual será a dele, hein? Qual será o problema aí? Essas técnicas ajudam a pessoa segura, que sabe se conhecer, ela vai conseguir identificar com muito mais segurança e facilidade quais são as razões do outro, quais são os medos do outro, quais são as fraquezas do outro e quais são as fortalezas do outro. E sabendo lidar com isso, a negociação tende a ser muito bem sucedida. E o mérito de quem vai ser? De quem soube manejar a conciliação ou a comunicação e a negociação entre as partes. Resultado, eu espero, nesse tempinho que me coube, eu acredito que já acabou, né, Cristiane? Nesse tempinho que me coube, ter conseguido mostrar para os senhores como é que utensílio, que ferramenta importantíssima é para o trabalho dos senhores a comunicação, a negociação e todas as técnicas de soluções pacíficas de conflito. Mas isso não é de graça. Isso requer um pouco de estudo, de dedicação e de treino pessoal e com os outros, para que os senhores aprendam a fazer isso de uma forma tranquila. Vou só terminar com um exemplo muito simples das duas velhinhas inglesas, morando na Inglaterra, evidentemente, e uma no 3º andar e a outra no 2º andar, num prédio de 3 andares sem elevador. E todos os dias a velhinha de cima descia com a gatinha dela no braço. Mas chegava no 2º andar, a gatinha começava a espernear e não tinha jeito da velhinha segurar, ela pulava do colo da velhinha e ia deixar uma lembrancinha líquida no capacho da velhinha de baixo. As duas eram grandes amigas, tomavam um chazinho da tarde todos os dias. Mas com essa história da gatinha, começaram a brigar. Começaram a discutir. E a velhinha de baixo olhou para de cima e disse: não, senhora, não tem mais jeito de eu ser sua amiga. Você está sendo má comigo. Você faz sua gata deixar aqui, ficar urinando, deixando cheiro ruim na minha porta? Não quero mais saber, não sou mais sua amiga. Só que na Inglaterra, a cultura da negociação, da comunicação, dos meios pacíficos, é uma coisa já absorvida. Ao contrário do Brasil,
onde ainda estamos engatinhando nisto. Então, o que fez a velhinha de baixo? Ligou para uma conciliadora e disse: fulana, eu tenho um caso aqui que eu não estou aguentando mais, e eu queria resolver com você. A conciliadora chamou a vizinha de cima, que acedeu prontamente, e foram para a sessão de conciliação. Chegou na sessão de conciliação, a conciliadora achou que devia ser uma briga de foice entre as duas amigas. O que será? E a velhinha de baixo insistia: olha, eu não sei o que é, mas todos os dias eu passo spray, passo lá direitinho no meu capacho para tirar o mau cheiro e para limpar o meu capacho. Mas a danada sabe disso e desce com o gatinho e deixa o gatinho ir ao meu capacho. Já não aguento mais. A conciliadora perguntou para a velhinha de cima: mas o que a senhora faz? Eu não sei. Minha gata fica alucinada quando desce no segundo andar. O prédio não tem elevador e eu não consigo segurar. E a velhinha de baixo insistiu: eu passo spray todos os dias, é limpinho o meu capacho. Até que a mediadora disse: a senhora se importa em me trazer o spray que a senhora passa no seu capacho? Eu vou mandar para uma análise química para verificarmos o que tem esse spray. Não sei o que está me ocorrendo. Vamos verificar. Mandou para análise química, voltou e adivinhem, era aquele spray para atrair a vontade de urinar para os animais. E evidente, e parece que no rótulo não estava mesmo expresso isso, ou de uma forma tão clara. Quando, numa segunda sessão de mediação, a conciliadora chamou as duas e revelou o resultado da pesquisa. A velhinha de baixo fez: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Me desculpe, eu não sabia. Eu estou certa de que eu estou pondo. Está dizendo aqui que tira o cheiro, tira o mau cheiro e que limpa. Eu não sabia. Me desculpe, me desculpe. Resumindo e fazendo de tudo bem rapidamente o fim, as duas então se levantaram, se abraçaram, lágrimas nos olhos. A vizinha de baixo prometeu que nunca mais iria usar aquele produto, pedindo desculpa para a amiga. Voltou a chamar de amiga, evidentemente, e a amiga prontamente ofereceu de presente para a velhinha de baixo um novo capacho. Marcaram o chazinho das 5 para o dia seguinte, novamente, pela recuperação da amizade deles. Outra vantagem que a conciliação nos traz, pela técnica, uso adequado das técnicas de comunicação, as partes tornam-se chegadas. Inicia-se uma amizade entre elas ou retoma-se uma amizade entre elas. Vocês já viram isso acontecer quando é processo judicial? Cada uma sai de um lado para não encontrar mais a outra na frente. E se deixar, viram inimigos mortais até o final da vida. Então, a conciliação, eu espero ter mostrado a galope, a conciliação traz muitas consequências, muitas vantagens, é mais barato, o advogado é pago apenas pelas poucas horas em que ele assessorar, e a assessoria por hora é pequena, é pouca. O mediador também tem tabelas que não fazem encarecer, e em uma questão de uma tarde de 2, 3 horas, no máximo 2 ou 3 tardes de 2, 3 horas, o assunto está resolvido, versus anos no judiciário, pagando o advogado e sem ter certeza do resultado que se vai conseguir. A conciliação, inclusive, como a doutora Regina já apontou, faz com que as partes encontrem a solução. O exemplo das duas velhinhas mostra um pouco isso. E o mediador, ele não indica nada, ele não diz você está certo e você está errado. Ele simplesmente vai percebendo o que está acontecendo e ajudando as partes a agirem de modo a encontrarem uma solução. Daí chamar-se ganha-ganha. Não é só um juiz dizendo, você está certo, autor, você está errado, réu. Não, você tem razão, mas você vai ter que abrir mão e decidir um pouco menos, porque o outro também tem razão. E a justiça vai consistir em fazer com que cada parte tenha a sua dose de razão, reconhecendo a razão do outro. É o melhor e maior mérito. E geralmente dando-se as mãos, se abraçando e continuando no relacionamento amigo depois disso.
Eu espero ter passado uma visão mínima. O corretor de imóveis só vai ganhar se fizer o curso de capacitação para aprender a manejar. Acredito que o Marcelo pode confirmar isso aqui, o Milton também. E é uma riqueza para vocês. E a doutora Regina e eu tentamos apenas trazer um pedacinho dessa riqueza para vocês avaliarem o quanto pode ser importante no exercício da sua função. Obrigada pela atenção.